E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? Todos bem? É isso aí. Ao pensamento de hoje. A gente chegou aqui no capítulo 20 de Lucas. E o versículo que eu quero pensar, quero meditar hoje, é dos versículos 20 ao 26. A questão do imposto, a questão de que forma nós pagamos as nossas dívidas, de que forma nós pagamos os nossos impostos. E é claro que o texto, vamos ver o texto e vamos pensar um pouco sobre isso. Eles passaram a vigiar Jesus. Enviaram espiões que se fingiam de justos para ver se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então lhe perguntaram: Mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina corretamente e não se deixa levar pela aparência das pessoas, mas ensina o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a artimanha deles, respondeu: Mostrem-me um denário. De quem é a figura e a inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Pois deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e, admirados da sua resposta, calaram-se. O que é interessante é que Jesus, ele vivia cercado de perseguições. Pessoas queriam se aproveitar da figura pública que ele já era naquele momento e queriam encontrar nas próprias palavras de Jesus algo que pudesse ser colocado contra ele. Por isso que fizeram essa pergunta maliciosa. A gente sabe que o povo judeu, ele sofria o domínio do Império Romano. Então, qualquer revolucionário, qualquer pessoa que se levantasse contra o Império, certamente seria punido de morte. E era isso que eles queriam, eles sabiam, e eles entendiam que Jesus era perigoso para os religiosos da época. E ainda o é, até hoje. E o interessante é que eles perguntam e tentam pressionar Jesus. Jesus, de uma forma muito, obviamente, inteligente, guiado pelo Espírito Santo. Ele pergunta: qual é a figura que vocês veem nessa moeda, nesse denário? O denário representava ali o que seria uma diária de trabalho. Você imagina, um empregador vai contratar alguém e esse alguém trabalha durante um dia. E o salário dele, por aquele dia de trabalho, era um denário. E a representação daquela moeda era a figura do imperador, César. Então havia um simbolismo muito grande naquela moeda. Aquela moeda representava o poder. Aquela moeda representava o seu dia. O seu dia. Ele está fixado naquilo que é o poder. Eu trabalho para ganhar esse poder, um denário. Só que esse poder está vinculado a quem? Está vinculado ao imperador. E o imperador daquele lugar era César. Por isso que Jesus diz: entrega esse poder a quem é desse poder. E entregue a Deus o que é de Deus. Eu entendo que o ensinamento de Jesus a partir dessas palavras é que a quem você está atribuindo o seu dia, aquilo que você faz, do exercício do seu trabalho, no final, qual é o salário que você recebe? É o atribuído ao imperador da sua vida? Ao César dos dias de hoje? Ou a Deus? Então, o que é
do imperador, entregue ao imperador. E o que é de Deus, entregue a Deus. É o seu dia de dedicação. Que a gente possa compreender essa mensagem e entender que é um dia depois do outro, até que Jesus venha. Então, mantenha essa reflexão diariamente. Ao final do dia de trabalho, ao final do dia de dedicação, o que você tem recebido? Você tem recebido uma moeda com a imagem da figura e do poder de Deus ou do Império Romano dos dias de hoje? Pense nisso. Filhos do Pai, Deus abençoe. Eu amo vocês.